irmão e minha irmã. Com alegria queremos partilhar um pouco sobre a liturgia deste domingo de Ramos da Paixão do Senhor, a partir do Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos de 1 a 39. Logo pela manhã se reuniram os sumos sacerdotes com os anciãos e os escribas e com todo o conselho. E tendo amarrado Jesus, levaram-no e entregaram-no a Pilatos. Este lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? Ele respondeu: Sim. Os sumos sacerdotes acusavam-no de muitas coisas. Pilatos perguntou-lhe outra vez: Nada respondes? Vede quantos delitos te acusam? Mas Jesus nada mais respondeu, de modo que Pilatos ficou admirado. Ora, costumava ele soltar-lhes em cada festa qualquer dos presos que pedisse. Havia na prisão um chamado Barrabás, que fora preso com seus cúmplices, o qual na sedição perpetrara um homicídio. O povo que tinha subido começou a pedir-lhe aquilo que sempre lhe costumava conceder. Pilatos respondeu-lhes: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Mas os pontífices instigaram o povo para que pedissem de preferência que lhe soltasse Barrabás. Pilatos falou-lhes outra vez: E que quereis que eu faça daquele a quem chamais o rei dos judeus? Eles tornaram a gritar: Crucificam! Pilatos replicou: Mas que mal fez ele? Eles clamavam mais ainda: Crucificam! Querendo Pilatos satisfazer o povo, soltou-lhes Barrabás e entregou Jesus, depois de açoitado, para que fosse crucificado. Os soldados conduziram-no ao interior do pátio, isto é, ao pretório, onde convocaram toda a corte. Vestiram Jesus de púrpura, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na sua cabeça. E começaram a saudá-lo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e punham-se de joelhos como para homenageá-lo. Depois de terem escarnecido dele, tiraram-lhe a púrpura, deram-lhe de novo as vestes e conduziram-no fora para o crucificar. Passava por ali certo homem de Cirene, chamado Simão, que vinha do campo, pai de Alexandre e de Rufo, e obrigaram-no a que lhe levasse a cruz. Conduziram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do crânio. Deram-lhe a beber vinho misturado com mirra, mas ele não o aceitou. Depois de o terem crucificado, repartiram as suas vestes, tirando a sorte sobre elas, para ver o que tocaria a cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. A inscrição que motivava a sua condenação dizia: O Rei dos Judeus. Crucificaram com ele 2 bandidos, um à sua direita e outro à esquerda. Cumpriu-se assim a passagem da Escritura que diz: Ele foi contado entre os malfeitores. Os que iam passando injuriavam-no e abanavam a cabeça, dizendo: Olá, tu que destróis o templo e o reedificas em 3 dias, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Desta maneira escarneciam dele também os sumos sacerdotes e os escribas, dizendo uns para os outros: Salvou a outros e a si mesmo não pode salvar? Que o Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Também os que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas por toda a terra. E à hora nona Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Ouvindo isto, alguns dos circunstantes diziam: Ele chama por Elias. Um deles correu e ensopou uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de uma vara, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Jesus deu um grande brado e expirou. O véu do templo rasgou-se então de alto a baixo em 2 partes. O centurião que estava diante de Jesus, ao ver que ele tinha expirado assim, disse: Este homem era realmente o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos entrando
na Semana Santa, na Semana Maior do nosso calendário litúrgico, já vivendo a paixão de nosso Senhor a partir do evangelista que nós estamos refletindo este ano, que é o Evangelho segundo Marcos. Nós estamos conhecendo um pouco sobre as características de Jesus a partir de Marcos. E é muito interessante perceber que nós já entramos no clima a partir deste Evangelho. Não podemos deixar de lado também as leituras de hoje, a liturgia de hoje, que traz a realidade da humildade e da obediência de Cristo. Cristo humilde, fez-se obediente até a morte e morte de cruz. Por sua obediência e por seu amor ao Pai e a nós fomos salvos. Mas quero chamar a atenção para um detalhe do Evangelho. Em 2 versículos, os 2 últimos versículos do Evangelho de hoje, proclamado hoje, nós temos um detalhe muito interessante e muito importante para nós. Nós temos aqui dizendo que quando Jesus inspirou, morreu, o véu do templo se rasgou. E logo em seguida, nós temos a profissão de fé de um soldado romano, portanto de um pagão, inclusive inimigo de nosso Senhor Jesus Cristo. O que isso quer nos dizer? É importante nós recordarmos, para poder entender, que a visão que se tinha de Jesus, e nós escutamos inclusive agora na leitura do Evangelho, a visão que se tinha de Jesus era de um Messias, ungido por Deus, portanto religioso, mas um líder ao estilo de Davi, um líder político e militar que viria libertar Israel de todos os seus opressores, de todos os grandes povos, os grandes reinos, fazendo de Israel o grande reino de Deus. Essa era a visão equivocada, a visão errada que se tinha a respeito de Jesus. E Jesus, inclusive, sabendo deste erro, dessa forma errada de enxergar a ele e a própria figura do Messias, um conceito que foi sendo desenvolvido ao longo de séculos a partir justamente das invasões que foram acontecendo em Israel. Então Jesus, sabendo a respeito disso, dessa visão errada, ele inclusive pedia para que as pessoas não contassem a ninguém. Quando alguém dizia, eu sei quem tu és o Messias, então Jesus dizia, não, mas não conte para ninguém. Para que as pessoas não chegassem até ele, tendo uma visão errada sobre ele. E o que significa então rasgar o véu do templo? É interessante perceber que uma parte do templo, que era a parte central do templo, a mais importante, chamada o Santo dos Santos, o lugar que consideravam que Deus habitava. E existia um véu ali que o separava de todo o resto do templo. Apenas o sumo sacerdote poderia ir até lá uma vez ao ano, na festa do Yom Kippur, ou seja, na festa da expiação dos pecados, para, de fato, expiar os nossos pecados, expiar os pecados do povo judeu. Acontece que este véu se rasga, mostrando uma nova realidade, mostrando a realidade de que nós, junto com esse véu que se rasga, passamos a entender quem é Jesus e quem é o próprio Pai, quem é o próprio Deus, Deus Pai. Se tinha uma visão a respeito de Deus, e Jesus vem mostrar uma outra visão. Se tinha uma visão a respeito de Jesus e do messianismo de Jesus, e ao rasgar o véu do templo, com a ressurreição de nosso Senhor, se compreende melhor quem ele era de fato. Não era esse Messias esperado, um líder político e religioso, um líder político e militar, ele era muito mais do que isso. E o reino dele não era apenas esse reino que eles pensavam tantas e tantas vezes, como o reino de Davi, do qual ele era descendente, mas o reino de Deus, que é muito diferente de tudo aquilo que nós pensamos, simplesmente dessa coisa material, que eles pensavam na época que hoje ainda muitas e muitas vezes nós pensamos. Muitos
Muitos católicos, né, muitos daqueles que se dizem cristãos, creem no reino de Deus apenas a partir da ideia do que é material. Né? E o reino de Deus, embora tenha essa realidade da dignidade do ser humano, isso e aquilo, mas é muito mais do que isso também. Né? Tem a questão toda espiritual. E aqui nós temos uma grande questão. Após rasgar o véu do templo e, portanto, compreender quem é Jesus, quem vai mostrar de fato quem é Jesus, o primeiro que vai proclamar de fato quem é Jesus, é um soldado romano, um pagão, portanto. Ele vai dizer, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Os olhos se abrem, o véu se rasga, aquilo que nós não conseguimos enxergar, passamos a enxergar. E na boca desse soldado romano está a profissão de fé que todos os cristãos da época em que foi escrito este evangelho já proclamavam. Jesus é muito mais do que o Messias. Jesus é verdadeiramente Filho de Deus. E aqui está um dos pontos centrais da narrativa de Marcos, é a proclamação desta fé. Isso também nos ajuda a perceber algo importante em nossas vidas. O véu do templo se rasgou. Quanto mais nos aproximamos de nosso Senhor, mais conseguimos enxergar quem Ele é. Quanto mais nos aproximamos de Jesus, por meio dos mistérios celebrados, de uma maneira muito especial, por meio daquilo que nós vamos celebrar na Semana Santa, mais nós compreendemos quem Ele é, de fato. E ao compreender quem é Jesus, nós também compreendemos quem somos nós. A visão errada que nós temos a respeito de Cristo, e inclusive a respeito de nós mesmos, vai se modificando. Este véu, isto que não nos permite enxergar a respeito da verdade de Cristo e da nossa verdade, da verdade de Deus, da verdade do mundo e de tudo mais, tudo isso vai ser desfeito. Portanto, irmãos e irmãs, nós queremos pedir ao Senhor a graça de vivermos bem esta Semana Santa, de celebrarmos bem os mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, mas não somente a Semana Santa. Sempre celebrar bem o mistério de Cristo, mas de uma maneira muito especial, a Semana Santa. Para que, quanto mais próximos do Senhor, por meio da celebração, mais nós possamos enxergar a verdade sobre Ele e sobre nós mesmos. Ele é muito mais do que pensamos e nós também somos muito mais do que aquilo que nós podemos imaginar. A própria Sagrada Escritura está aí para nos indicar em diversas passagens. Somos filhos e filhas de Deus a partir do Filho. Somos filhos e filhas no Filho de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais nos aproximamos dele, mais compreendemos esta realidade. Sobre vós, sobre a vossa família, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.